Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento o quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, prevê que o Estado democrático brasileiro seja dividido em três poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Os poderes executivo e legislativo são compostos por mandatários eleitos por meio de eleições diretas, seja na esfera federal, estadual ou municipal. O poder legislativo do município de Goiânia já é composto por 37 vereadores. E esse número também é previsto na Constituição de acordo com a população. O município de Goiânia, de acordo com o último censo do IBGE de 2022, informa que tem um pouco mais de 1.490.000 habitantes. A relação entre o poder legislativo e o poder executivo é determinante para o desenvolvimento social. Hoje nós vamos falar sobre a intersecção do poder legislativo com o poder executivo. E para conversar conosco, convidamos o vereador de Goiânia, Bruno Diniz. Vereador, boa noite e seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Boa noite, Rui, tudo bem? Para mim é um prazer enorme participar desse programa, ainda mais levando em consideração um tema tão relevante para as pessoas. Vereador, obrigado. Para a gente é uma satisfação enorme. Hoje eu sei como é que estava a sua agenda. Hoje, apesar do nosso programa é gravado, mas especificamente hoje foi o dia da transferência dos poderes executivo e legislativo para o bairro de Campinas, né? A comemoração de 215 anos, e foi uma agenda extensa de atendimento à população, e o senhor teve até agendas externas, e agradeço muito por ter tirado esse tempinho aqui para gravar conosco esse programa. Obrigado, viu? Prazer é todo meu, Rui. Hoje foi feita a transferência para Campininha das Flores, né? Berço embrionário da nossa capital. Eu acho um marco extremamente importante. A gente tem que levar em consideração o legado histórico de Campinas enquanto a sua participação do surgimento de Goiânia. Então, para mim é um evento extremamente importante, de reconhecimento. E é interessante isso, porque Campinas faz hoje 215 anos e só em 2033 que Goiânia fará 100 anos, né? Então, Campinas é mais de 100 anos mais velha do que a capital Goiânia, e é um bairro da cidade. Então, isso mostra a importância daquele bairro para o desenvolvimento do município. E é interessante, curiosamente, ocorreu hoje, no dia que a gente está gravando, sobre a intersecção dos dois poderes, e os dois poderes juntos hoje em Campinas, e demonstrando esse fator histórico. Vereador, antes de avançar um pouquinho na nossa conversa, eu gostaria só de te apresentar, para quem está nos assistindo e ainda não conhece quem é Bruno Diniz. Bruno Diniz é advogado, vereador de Goiânia pelo MDB, partido ao qual é o líder na Câmara Municipal, partido esse que tem 7 vereadores, né, eleito nessa eleição de 2024, e o senhor foi reeleito com 6.325 votos. Digo reeleito, pois havia sido eleito em 2020 pelo PRTB com 4.632 votos. É isso mesmo, né? É isso, Rui. E, vereador, eu quero falar mais para frente um pouco, senhor, inclusive desse mandato anterior e agora, e de acordo com o nosso bate-papo, a gente vai falando, mas eu gostaria que o senhor nos dissesse como é que o senhor enxerga essa intersecção do poder legislativo com o executivo para o desenvolvimento social. Primeiro ponto, Rui, não pode haver sobreposição dos poderes. Cada um tem as suas competências e atribuições. Então, para que haja um bom funcionamento da máquina pública, o Poder Executivo tem que ficar adstrito às suas atribuições, o Legislativo de igual modo e o Judiciário também. Quando há uma ingerência em demasia entre os poderes, a gente perde essa harmonia. Certo. Essa relação, ela é construída com muito diálogo do prefeito, né? A gente vamos estabelecer até esse diálogo aqui no município de Goiânia, onde o senhor exerce o mandato de vereador, que acho que fica melhor para a gente contextualizar num todo, né? Apesar de que, na nossa conversa, vamos dizer aqui, o senhor tem uma experiência também no Legislativo Estadual, assessorando o deputado, né? O passado, depois eu quero que o senhor conte um pouquinho da sua trajetória para a gente. Mas falando aqui, então, do município,
esse diálogo ele é fundamental. E estamos aí num começo de mandato, né? São 6 meses do mandato do prefeito recém-eleito, o prefeito Sandro Mabel. Ele já foi deputado, mas é a primeira vez como prefeito, assumindo após um mandato de um prefeito que candidatou e não conseguiu se reeleger, foi o prefeito Rogério Cruz. Mas como que o senhor vê que é construído no aspecto de diálogo do prefeito Sandro Mabel com essa legislatura de Goiânia? Rui, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o cenário político de Goiânia. A gente vem de uma administração passada em que foi muito questionada em razão de aspectos envolvendo a administração pública. E o prefeito Sandro Mabel vem para quebrar um ciclo existente. E nesse primeiro momento, em razão principalmente da questão financeira da capital, ele enfrenta dificuldade. E essa dificuldade ela é superada a cada dia. E para que isso proporcione algum resultado, ele tem se escorado no Poder Legislativo, na Câmara Municipal de Goiânia. E nós, da Câmara Municipal de Goiânia, temos dado esse respaldo ao prefeito Sandro Mabel, aprovando as medidas necessárias, né, para colocar em prática o plano de governo dele, né, e sempre acompanhando isso de perto. Certo. O senhor até no começo dessa resposta, eu trouxe que teve uma ingerência da administração pública passada, e a gente sabe que na legislatura passada, nesse mandato passado do prefeito, teve uma participação muito grande da Câmara no mandato, né, com vários secretários tendo sido nomeados por vereadores e vereadores com cargos exacerbados dentro do mandato, que parece que o prefeito ficou muito engessado, né? Isso fala até mais do próprio prefeito do que da Câmara em si, que o espaço ele é ocupado quando tem um espaço em aberto, né? Não existe um vácuo de poder. O prefeito permitiu que assim fosse. Mas, diante disso, a gente vê um volume de vereadores da Câmara muito pautados às pautas do prefeito. Isso acontece no geral. Como que o vereador, sendo base, o legislativo sendo base, ele pode atuar sem que perca a sua independência para representar os eleitores que o colocaram na Câmara? Rui, a independência é o imperativo do mandato legislativo. Se você não tem isso, você acaba perdendo, né, uma das suas principais atribuições enquanto mandatário. E o vereador é de fiscalizar e de cobrar a implantação de medidas, né, em prol da população. Então eu acho que a gente tem que agir com autonomia, é claro, respeitando, né, seguindo ditames que não estejam tangenciando tão somente a questão política, né? Então eu acho que o vereador ele tem que levar isso em consideração para poder desempenhar um bom mandato. Né? E nada impede que ele seja base, mas que tenha independência funcional no exercício do mandato. Certo, porque a população cobra, né? Isso, com certeza. Mas é obrigação, né? É obrigação do vereador. Nós somos funcionários públicos, nós somos funcionários da população. Então, o vereador ele tem que ter isso em mente. Você não pode ser um vereador e ficar dentro de uma bolha. E essa bolha pode ser, inclusive, ideológica. Né? Você tem que buscar um respaldo do trabalho prestado, né, para que isso possa produzir efeitos na vida das pessoas. Né? O principal objetivo de um político, na minha visão, é deixar o seu legado. Eu acho que o legado é que precede o nosso exercício funcional. Então, se a gente trabalha e não deixa nada que seja positivo na vida das pessoas, eu acho que a gente passa aqui e deixa uma trajetória em vão enquanto políticos. Certo, bom. Vereador, o senhor, tranquilo, o senhor foi eleito com uma base muito forte na região noroeste de Goiânia, né? É a região que te representa. E não tem como falar em parlamento municipal sem se pensar numa regionalização. É natural que assim seja, por isso que tem esse número, para que cada um consiga representar uma parcela do município.
Mas o senhor fez um trabalho muito forte lá, inclusive com a regularização fundiária do município, daquela região, né? Entrega de escrituras. Como que essa construção de um vereador levar essa demanda para lá, sendo que o poder de fazer a atribuição, ela é uma atribuição do executivo, né? Da administração pública. Essa relação, essa construção, como é que ela acontece e como é que aconteceu nesse caso para o senhor conseguir levar essas melhorias para a população lá da região noroeste? O que acontece, Rui? O brasileiro, por si só, ele é criativo. E ao longo desses anos, eu fui observando gargalos e tentando corrigi-los. Essa questão da regularização fundiária é um trabalho que a gente já desempenha há muitos anos, desde que o atual deputado estadual Charles Bento era vereador pelo município de Goiânia. Então já é uma coisa precedente. E a gente foi descobrindo esses gargalos e tentando solucionar esses pontos. À época do prefeito Paulo Garcia, a gente conseguiu resolver um problema de regularização fundiária na região noroeste através de uma parceria com a AGEAB, que é do governo estadual, e várias pessoas foram beneficiadas com essa medida, milhares de pessoas. E isso continuou. Só para você ter uma ideia, dentro da região noroeste, nós temos um bairro que se chama Fim Social, e lá tinha um problema histórico de mais de 40 anos envolvendo imóveis que até então estavam registrados em nome da Comurg. Isso é uma demanda histórica de mais de 40 anos. E eu corri atrás disso, junto com o secretário de regularização fundiária à época, o Carlinhos Café, e a gente conseguiu retirar essa trava jurídica que existia na matrícula dos imóveis, que era uma trava em razão dos débitos da Comurg. A gente conseguiu separar isso das matrículas dos registros existentes e a gente conseguiu entregar as escrituras. Então foram mais de 1.000 pessoas beneficiadas. A gente fez isso também no Jardim Nova Esperança. Estamos fazendo um mutirão junto com a Prodago, que é a empresa que faz a liquidação das companhias do estado de Goiás. Então, lá na região noroeste, tem muitos imóveis que estão em nome da Prodago. E o liquidante, que por sinal também se chama Bruno, tem feito um trabalho muito grande na região para a gente poder fazer a regularização fundiária. Nós já fizemos 2 mutirões lá na região, lá no bairro da Vitória, né, buscando a regularização de pessoas do bairro da Vitória, do São Carlos. Nós vamos fazer também do São Domingos, vamos fazer também do Jardim Primavera. Então, isso é o que eu te digo, é o legado. A partir do momento que eu, né, consigo ajudar alguém a pegar uma escritura e essa pessoa pode dizer, opa, aqui o meu documento, essa casa legalmente é minha. Sim. Isso é gratificante. Eu faço política porque eu gosto, eu tenho amor em ajudar as pessoas, não é por outros motivos, porque se fossem por outros motivos, eu estaria junto a você advogando todos os dias. E política tem que ser com a paixão mesmo, né, Bruno? Porque é um atendimento diário, né? As pessoas estão todos os dias entrando em contato, então se você não tem um prazer em fazer e atender e resolver as demandas. Eu gostaria até de tocar nesse assunto um pouco mais para frente, mas eu vou aproveitar e tocar. Eu tive a oportunidade de te conhecer, a gente vai falar um pouco disso aqui mais, mas foi no interstício em que você estava sem o seu mandato. Eu não sei se por privilégio meu, ou de ter te conhecido na situação, mas eu acredito que você não teria sido diferente, porque eu vi outros ex-mandatários que tinham uma postura diferente da sua. Eu estava lá na advocacia setorial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, e a gente teve isso, e eu consegui enxergar isso. O senhor estava buscando resolver os problemas para a população, independente do mandato. E acredito que não por isso, que isso não tenha sido diferente o fato de ter sido eleito primeiro com 4.600 votos, depois ter colocado a sua votação aí mais de 6.000 votos. É um resultado. E isso, de fato, eu vejo que está no sangue o atendimento, ou seja, na vontade, o atendimento à população, a forma, às vezes que você estava lá tomando chá de cadeira por horas para tentar falar com o secretário e resolver as demandas da população. Esse trabalho que você fez, mesmo estando fora naquele período estando fora do legislativo, é um trabalho que mostra que
existia já a figura de um trabalho de vereança, apesar de não poder provar projetos de leis, mas que estava buscando o executivo para entregar aquilo que a comunidade precisava. Esse trabalho, ele excede, o vereador, o mandato? Como é que o senhor aplicaria isso, ou apresentaria isso para a gente, esse trabalho fora de apenas estar na cadeira de vereador? Rui, só vou fazer uma digressão. Sim. Em 2020, em plena pandemia, eu fui candidato a vereador pela primeira vez e digo isso com muita humildade. Eu fui o 9º mais votado na capital. E depois de quase 2 anos no exercício do mandato, eu fui cassado por um problema do meu partido à época, o PRTB, envolvendo a cota de gênero, as candidatas femininas do partido. E aquilo, num primeiro momento, me deixou extremamente entristecido, porque mais de 4.600 pessoas tinham depositado um voto de confiança em mim. Mas nem por isso eu abaixei a cabeça. Eu continuei trabalhando. Eu tenho um propósito, Rui, de sair de casa e resolver pelo menos um problema, todos os dias. E graças a Deus eu sempre supero essa meta. E continuei com a minha pastinha debaixo do braço, trabalhando todos os dias. Fui candidato à reeleição na chapa mais competitiva do último pleito e graças a Deus e a minha equipe e as pessoas que gostam de mim e confiam no Bruno Diniz, eu fui reeleito. E a gente, Rui, ao longo da vida, vem desempenhando um trabalho cercado de pessoas do bem. Eu me considero uma pessoa abençoada, né? A graça divina, ela se manifesta de maneira abundante na minha vida. E isso acontece, inclusive, através das pessoas que Deus coloca ao longo dessa jornada, nessa caminhada. E isso tem se mostrado, Rui, extremamente produtivo. A gente não pode desistir, né? A gente não pode se curvar. A gente tem que continuar insistindo. E eu acho que esse é um traço importante do mandatário, do vereador, de quem ocupa uma posição no legislativo. Ele tem que insistir, ele tem que correr atrás, ele tem que buscar recursos, né? Então a gente tem que ser criativo para poder entregar o que a população precisa. Vereador, esse sistema partidário nosso, ele tenta aplicar como advogados que somos eleitoralistas, né? Ele tenta aplicar uma distribuição melhor, uma representatividade maior, mas em contrapartida tem os seus ônus, a exemplo disso, né? O 9º mais votado perdeu a cadeira porque ela é atrelada ao partido, né? E por um erro da composição da chapa, os vereadores eleitos têm que deixar a cadeira e outros assumem de outro partido. Mas daí veio esse crescimento, né? Esse trabalho, essa continuidade do trabalho. E vi outros vereadores tentando também buscar, os vereadores que perderam também. Ano passado, essa legislatura passada teve muito, né? Foram muitos vereadores que perderam em Goiânia, perderam a cadeira por causa do erro do partido. Mas o que o senhor atribui esse acréscimo de votação que você teve? Porque foi muito expressiva. E, de fato, só foi para uma chapa competitiva. A chapa que elegeu muito, mas a votação de corte dos vereadores ela é muito alta. Então, é muito difícil disputar aí e ter sido eleito entre os 7 vereadores do MDB. Esse crescimento de votação, como é que essa é a construção para chegar a mais de 6 mil votos na capital? Rui, quem trabalha comigo faz parte da minha família. E eu, juntamente com o deputado estadual Charles Bento, nós constituímos uma família ao longo dos anos bem numerosa. E isso se mostrou em um momento de muita dificuldade, porque na última eleição eu fiquei doente às vésperas da eleição,
arrumei um problema no nervo ciático e isso atrapalhou a nossa campanha. Eu não conseguia fazer caminhadas, eu tinha dores assim terríveis na coluna. E que reflete até Sim. a perna, porque eu também tenho problema ciático, eu sei. Então, dores terríveis na coluna. O meu amigo deputado Charles Bento também passou por um momento, né, sensível com uma questão de saúde. E isso tudo aflorou na época da campanha. E o Charles correndo atrás para tentar me ajudar, correndo atrás das nossas bases no interior também, dos nossos candidatos no interior, enfim. Mas Deus foi colocando cada situação em seu lugar. E graças a Deus a gente conseguiu fazer muitos vereadores no interior, vários prefeitos, e eu fui reeleito aqui na capital. E eu só tenho, Rui, uma questão que me deixa extremamente feliz. É a gratidão que eu recebo ao longo do meu trabalho desempenhado. Então isso é o que acaba nos dando força, né? Acaba colocando todo dia, né, um adubo na nossa fé. É o trabalho. Muito bom. E, vereador, eu vou deixar um recado aqui para quem está nos assistindo, que inclusive colegas advogados que nos assistem e tem um problema de comunicação com o seu cliente que fica ligando constantemente: doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que resolve esse problema, ele chama App do Advogado. Ele notifica na tela do celular do seu cliente o andamento do processo dele e encerra essas ligações constantes no seu escritório. Acesse o link aqui embaixo, App do Advogado, e conheça essa plataforma. E para você, jovem, que busca o ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional adequada, a Faculdade Delta tem 5 cursos de graduação que estão com os vestibulares abertos para o segundo semestre de 2025. Acesse o link aqui embaixo da Faculdade Delta e não fique fora do mercado de trabalho de forma bem posicionada. Eu quero conversar um pouco mais contigo, vereador, sobre essa participação do mandato e do trabalho que o senhor já veio fazendo antes mesmo dessa primeira sua eleição, mas antes falando um pouco mais aí sobre essa intersecção com o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Eu, com muita tranquilidade, eu não tenho vergonha de falar ou de parecer desinformado, mas eu não tive um acompanhamento do seu primeiro mandato, aqueles 2 primeiros anos. E te conheci, de fato, fora do mandato. Acho que para mim foi um privilégio muito grande, que eu te conheci sem uma investidura de cargo, né? Eu conheci o Bruno. Então, fui privilegiado, viu, vereador? Mas como foi o seu trabalho nesses primeiros 2 anos de mandato? Vou falar dessa intersecção com o Executivo. Como é que era a sua posição de partido, PRTB, e da figura do vereador Bruno? O senhor era da base do prefeito Rogério à época, e como que era, ou não, se era da oposição, e como que era essa ligação do Executivo com o município, com o Legislativo Municipal? Rui, eu era da base do prefeito Rogério, mas nunca deixei a minha autonomia funcional de lado. E graças a Deus eu consegui, no curto período do primeiro mandato, desempenhar um trabalho significativo, utilizando as ferramentas até então disponíveis. A gente conseguiu entregar muitas escrituras durante a administração do prefeito Rogério. Eu consegui desembaraçar também um problema jurídico que existia lá na região noroeste, na casa dos idosos, lá no Lar dos Idosos, que impedia a reconstrução do Lar dos Idosos. E hoje, por sinal, a gente entregou um novo Lar dos Idosos, uma obra grandiosa. Gostaria aqui de parabenizar o governador Ronaldo Caiado, o nosso vice-governador Daniel Vilela, a primeira-dama Gracinha Caiado, pelo trabalho grandioso. É uma obra que vai impactar na vida de muitas pessoas. O Lar dos Idosos é uma instituição, é uma associação, uma entidade? Não, é ligada ao VG. Sim. Existe uma parte de internato e existem também várias atividades que eles podem fazer de convivência,
É um projeto muito bom mesmo. E havia uma trava jurídica, um impedimento jurídico à época no mandato, na legislatura passada, no mandato passado, que impedia a construção dessa casa? Sim, porque o imóvel era da prefeitura. Então, enquanto a gente não conseguiu organizar essa questão da doação do terreno público, a obra não podia prosseguir. Certo. Então, a doação se foi permitida porque ela foi doada para o Estado, né? Sim. Entendi. Vereador, como é que consegue demonstrar para a população esse trabalho, essa importância, por um mandato, dessa relação com o Executivo? Porque aparentemente parece que para o vereador da oposição é fácil, né? Bater é muito fácil, né? Agora, ajudar alguém a construir é mais difícil. Inclusive, a mídia divulga muito as pautas negativas, seja do Executivo ou do Judiciário ou do Legislativo. E eu digo que divulga muito porque é o que as pessoas querem ver e elas querem entender o que está acontecendo. Então, o que vem de negativo é mais fácil falar do que colocar questões propositivas. Mas, para o vereador da oposição, é mais fácil divulgar isso e aparenta mais. O da base, como é que você consegue apresentar à população o quanto que essa parceria, essa construção, ela é benéfica para a ponta, para quem está lá buscando a melhoria? Rui, tudo no plano teórico é mais fácil. Você já fez o requeijão? Não, já vi, não fiz. Se eu falar para você verbalmente, você vai achar fácil. Agora eu quero ver você fazer. Operando, trabalhando, é que você vai ver a dificuldade. Então, eu não questiono quem age dessa forma, quem age tão somente por ideologia, mas eu sou um político de colocar a mão na massa. E a gente tem mais dificuldade. O resultado muitas vezes não é tão evidente, né? Os holofotes muitas vezes não aparecem em relação ao que a gente faz. Mas eu prefiro fazer esse trabalho formiguinha. E na sua visão, o prefeito Sandro Mabel, ele tem conseguido avançar com os projetos diante do cenário que ele pegou? São só 6 meses, mas ele tinha até pedido isso aí, falou que era um estágio probatório de 6 meses, se não der certo, troca o secretariado, fez até o secretariado, das palavras dele, assinar um documento como se fosse um aviso prévio, né? E o senhor acha que ele tem entregado o resultado? Eu acho que ele tem entregue. Você foi muito preciso na colocação, são poucos meses no exercício do mandato, mas eu acho que ele tem conseguido destravar questões importantes. Mas tem muita coisa para fazer. Hoje nós vivemos numa metrópole. Goiânia é uma grande cidade, né, cercada de municípios que participam diretamente, né, do cotidiano da capital. Então essa integração também não é fácil, né? Nós temos problemas que comungam na grande Goiânia, na grande região metropolitana de Goiânia, mas ele tem conseguido entregar. E dentre as demandas mais urgentes do município que o senhor enxerga, e o senhor, fazendo esse diálogo, que o senhor tem conversado com o prefeito, quais são elas que ele ainda não conseguiu avançar e que o senhor acha que seja importante, fundamental para que agora seja avançado, seja feito de fato? Acho que a questão da saúde é uma demanda importante e não tiro a conta do Estado nessa participação, porque a capital ela acaba canalizando, né, uma grande parte do atendimento médico do interior aqui em Goiânia. Então, essa é uma questão em que há corresponsabilidades, né, tanto da União, do Estado de Goiás, junto à Prefeitura de Goiânia. Certo, e de fato é muito difícil. E são vários setores, na verdade, da vida que são preenchidos por ser capital e que vêm do interior. Região metropolitana, por exemplo, utiliza muito escolas, o transporte, e que onera muito a capital, né? Então, de fato, você gerir uma capital do tamanho e das condições de Goiânia não é simples. O que mais
o legislativo pode auxiliar no trabalho fiscalizador do Poder Legislativo? As proposituras de leis, inclusive, a sociedade meio que cobra muito isso. Quantos projetos de leis você apresentou? Como que se apresentar projeto de lei fosse suficiente diante do abarrotamento que a gente tem de legislação, que são, inclusive, inaplicáveis, né? Mas e desse trabalho fiscalizador? De que forma que a fiscalização, não apenas para só apenas apontar o que está de negativo, de que forma que essa fiscalização pode auxiliar mais o trabalho do prefeito de Goiânia? Rui, eu concordo plenamente com você. Tanto é que essa questão de proposições legislativas em demasia, a única coisa que isso proporciona é um aumento, né, de leis inócuas, que não produzem nenhum tipo de resultado. Eu, como integrante da Comissão de Obras Públicas, né, da Câmara Municipal de Goiânia, eu tenho um olhar especial para o que é edificado com o dinheiro público. Tanto é que, há poucos dias, eu apresentei um requerimento da Câmara Municipal de Goiânia pedindo esclarecimentos, né, envolvendo a pavimentação do viaduto Iris Rezende, que está localizado ali na Goiás Norte com a Perimetral Norte. Quando você passa ali, você vê muitas irregularidades no piso. E eu acho isso absurdo. Essa é uma obra que eu acompanho há muito tempo. Eu só estava esperando o retorno ao mandato para poder intensificar a fiscalização envolvendo aquele viaduto. Mas não é só lá não. Todas as obras públicas da capital eu passo analisando e verificando o que é feito com o dinheiro público. Né? Então eu acho isso extremamente importante. Esse é um ponto em que o vereador tem que ter uma atenção especial. O nosso dinheiro tem que ser destinado para coisas efetivamente bem edificadas. Não são só construções, Rui. A gente tem que exigir um bom atendimento médico, a gente tem que exigir uma qualidade no ensino. Esse é o papel do vereador. O vereador, e existe uma questão que é difícil, é natural, é inerente do ser humano, que acaba sendo a vaidade, né? E prefeitos têm, não estou falando do prefeito de São Mabel, mas prefeitos acabam tendo isso quando o vereador faz uma pontuação, uma fiscalização e talvez recebe aquilo como algo negativo e não quer receber. Mas como tem sido isso com o prefeito de São Mabel e como que consegue se apresentar isso? O senhor apresenta um requerimento solicitando. Essa questão dessa obra, de repente, para o prefeito é mais fácil receber porque foi feita uma obra no mandato anterior. Então, não, ele fez ruim, eu vou melhorar. Mas há algumas sugestões, por exemplo, sugestões com saúde, de algo que não está acontecendo, de repente, tem uma promessa de campanha que foi feita agora nas últimas eleições e não foram cumpridas. Como que o senhor consegue apresentar esse requerimento, pontuar isso, sem que o prefeito receba isso como algo negativo, ou mesmo que se só receber, não ligar para isso? Como é que funciona essa tratativa sendo base no legislativo? O prefeito de São Mabel, ele tem uma visão de empresário. Ele tem um cuidado especial envolvendo essa questão dos gastos públicos. Por quê? O empresário ele tem que pegar a menor quantidade de capital possível, né, e colocar para render, para funcionar. E o prefeito tem feito isso, ele é bem atento a essas questões envolvendo as despesas do município. Tanto é que ele fez uma contenção rigorosa nos primeiros meses de governo, justamente para tentar colocar a casa em ordem. Mas o que acontece, Rui? Esse é o nosso papel. O vereador tem o papel de fiscalizar o que é feito. Quando eu apresento um requerimento questionando determinado ponto, o meu intuito é ajudar a administração pública para que aquilo seja olhado de outra forma, com mais cuidado. Bom, quero falar um pouquinho só mais do seu mandato lá na região noroeste. E eu quero falar agora um pouco mais, inclusive, do seu mandato, da sua construção dele. Na região noroeste, parece que tem um evento lá chamado Flashback Noroeste. É isso? Como é que é esse evento e qual que é o objetivo dele?
Flashback Noroeste é um evento cultural que a gente faz, né? Quero mandar um abraço para o Berson Mendes, que é quem me ajuda a executar esses eventos. Nós já estamos na 16ª edição, acho que a gente vai para a 17ª. E o que acontece, Rui? São executadas músicas dos anos 70, 80, 90, início dos anos 2000. E graças a Deus a gente consegue aglutinar muitas pessoas. A gente faz esse evento para a família. Quando eu caminho ao longo do evento e vejo uma família ali se divertindo, o pai, a esposa, os filhos ali, é isso que eu quero, esse é o objetivo. E graças a Deus a gente não tem confusão. A última edição do Flashback Noroeste, que a gente fez lá na Praça Antares, no Morada do Sol, deu mais de 8.000 pessoas. Então é um evento que consegue aglutinar muita gente. Enfim, é um evento muito bacana, que tem sido replicado, né, em outras partes da capital, em cidades do interior. A gente conseguiu alavancar esse movimento aí de valorização da nossa cultura, né, dos rock em ruas que existiam antigamente. E isso é muito bacana, é diversão. As pessoas necessitam de diversão. Eu acho importante, assim, direcionar eventos culturais para os 4 cantos da capital. A gente não pode centralizar isso só no núcleo, né, central do município. A gente tem que diversificar, né? A cultura ela tem que ser diversificada. Bacana, muito, muito bom. Então, esse é um evento que, obviamente, acontece antes do seu mandato vereador. Sim. E eu quero falar, então, até puxando então, lá atrás, 16 anos atrás, de repente, eu não sei, o senhor vai me dizer como é que foi essa construção, como é que começou esse evento, ou a sua participação nele. O senhor era assessor do deputado Charles Bento. O senhor tocou no assunto aqui do deputado Charles Bento, né? Falou sobre ele, essa construção em conjunto. Como é que começou a sua vida política, a sua carreira política, e se é um grupo, e quem é a composição desse grupo político? O deputado Charles Bento é um grande amigo. E nós começamos juntos lá em 2008, quando ele foi candidato a vereador em Goiânia. Foi eleito naquele pleito e desde então a gente vem em conjunto, trabalhando em prol das pessoas, né? O Charles foi eleito vereador em Goiânia, foi reeleito vereador em Goiânia, foi eleito deputado estadual com a votação majoritária em Goiânia, reeleito deputado estadual e está no 3º mandato. E graças a Deus a gente tem conseguido entregar vários benefícios para a população, né? O grupo é muito grande, mas o nosso timoneiro aí é o deputado Charles Bento. Eu ouvi falar que, mesmo de posse do seu cargo de vereador, o senhor ainda auxilia o deputado Charles Bento nos pareceres jurídicos, é verdade isso? Sim, eu não saio de lá. Não solto o osso, não. E que os pareceres jurídicos do seu mandato, que chegou para o senhor fazer, relatando os projetos de lei, é o senhor mesmo que faz? Sim, eu gosto, eu acho bacana. Eu acho bacana. Isso é interessante, porque devido de toda a demanda, mas é importante porque você tem conhecimento de todas as matérias, né, e sabe exatamente como relatar elas de acordo com a sua visão. Mas não é fácil conciliar essas assessorias jurídicas de lá e até do seu próprio gabinete com o seu mandato, correr na rua e fazer esse trabalho. Eu tenho 2 assessores muito competentes, o Dr. Marcos na Assembleia e o Dr. Carlos Sérgio na Câmara, e a gente vai trocando figurinhas, né? Conhecimento é bacana a partir do momento em que ele é compartilhado. Então eu vou aprendendo com eles, eles vão aprendendo comigo e a gente vai seguindo. Então deixa eu te fazer umas perguntas aí sobre o próximo pleito eleitoral. Nós estamos aí aproximando, pelo menos, estamos a 1 ano de começar o período eleitoral do ano que vem. O deputado Charles Bento, ao momento, ele é candidato a deputado estadual ou ele vem a deputado federal? Ele vem candidato à reeleição a deputado estadual. Isso já é consolidado, não tem uma projeção para deputado federal. Certo. E a gente teve uma disputa forte aí nesse último pleito para a mesa diretora da Câmara
de Goiânia nesse primeiro mandato, nesse primeiro ano dessa legislatura, né? E o seu nome estava bem cotado para a presidência da CCJ, né? Pelos bastidores da política e do noticiário, isso ocorreu. É verdade que você disputava, e o senhor busca essa disputa para a CCJ na próxima legislatura? No próximo biênio, na verdade? Rui, o meu nome foi aventado, mas eu me senti totalmente agraciado com a colocação do presidente Luan Alves na CCJ. Eu me senti contemplado com a escolha dele. Que é um colega de partido também. Sim, né? um colega do MDB, um amigo pessoal. Então, entre nós nunca existiu qualquer tipo de disputa envolvendo aquela cadeira. E para mim, qualquer posição dentro da Câmara Municipal em que eu possa ajudar a casa, eu estou à disposição. E se o meu nome for aventado mais uma vez para aquela comissão, para mim, enquanto advogado, né, eu me sinto extremamente lisonjeado. E capacitado para ocupar. Um pouco. Um pouco capacitado. A gente também está, além disso, a gente fala da presidência do CCJ, porque compõe toda a disputa da mesa diretora. O vereador Romário Policarpo, atual presidente da Câmara de Goiânia, ele não pode mais ser presidente da Câmara. Na verdade, ele bateu até o recorde de 4 vezes consecutivas como presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Eu votei nele em 3. Então, o apoio foi forte aí, né? É impossível a gente falar de política hoje com alguns vereadores de Goiânia e não se pensar na eleição. Pensa-se até numa antecipação ou não, até um ponto que o STF já decidiu do marco temporal que pode ser antecipação. Eu quero te perguntar, quem que o senhor vê nessa próxima disputa para a presidência da Câmara? Quais os vereadores e quem que o senhor apoiaria, se caso fosse hoje essa eleição? Eu não vejo um nome, eu vejo um perfil de candidato. Um perfil de candidato que consiga aglutinar o maior número de apoios dentro da casa, né? Que seja um candidato em que tenha entre os seus pressupostos um diálogo com seus pares, né? Que valorize a Câmara Municipal enquanto poder. Eu acho que esse é o perfil do candidato. Entendi. Dentro do seu próprio partido tem um nome a surgir, o do Henrique Alves, hoje está lá como, era presidente da CCJ, está como, acho que, primeiro secretário, né? Teve o nome do Ronilson Reis também veiculado aí. Tem o nome do Abel também, do meu amigo. Do Gerson Abel e todos amigos. Eu acho que o Thiago Guiotti também são os nomes que estão conversando. Desses 4 nomes, o senhor vê alguém que não seria interessante? São todos amigos, mas e qual que seria o ideal para poder representar, ou que o senhor daria esse apoio? O Henrique, por ser do partido? Eu acho que é prematuro. Eu acho que é prematuro. Né? Acho que tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Eu acho que é prematuro. Certo, importante. Obrigado, vereador. É importante eu colocar essa posição. É uma disputa e isso não tem como a gente fugir dessa conversa, né? É uma conversa que vai afunilando cada vez mais. E sei que os vereadores têm conversado uns com os outros, tentando formar os seus grupos e fortalecer essa presidência. Porque, inclusive, surgiu até o nome do vereador Elton Lemos também, né? O Elton Lemos também já foi ventilado. O vereador Elton Lemos, ele do Solidariedade hoje, né? Do SD. E tem afunilado, a gente sabe que os vereadores têm buscado seus apoios aí, até porque, como dissemos, o Policarpo conseguiu fazer uma boa gestão como presidente da Câmara e agora não pode, então abre o espaço para que muitos nomes surjam, né? Tem algum apoio que o grupo de vocês, o grupo do vereador Bruno Diniz, o grupo do deputado estadual Charles Benton, busque para apoiar para deputado federal e governo do estado? Sim. O nosso grupo tende, né, a apoiar o deputado federal Bruno Peixoto, né, que é um amigo pessoal. Eu tenho já propalado o nome dele nos 4 cantos, né? E para o governo, nós, MDB, temos um candidato extremamente competitivo, que é o nosso vice-governador Daniel Vilela. Eu também tenho feito
O mesmo trabalho para o Daniel Vilela, que é um amigo pessoal. Tenho muita gratidão pelo Daniel, uma pessoa que já me ajudou muito, né? E tem feito um trabalho muito grande pelo estado de Goiás, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, né? É um homem de confiança do governador e eu acho que na atual caminhada aí nós teremos representantes de peso do MDB, né, no governo estadual e também na Alego, em Brasília. Eu acho que a gente vai ter um respaldo grande. Na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores. Então, assim, a bancada do partido tende a ganhar musculatura, meu amigo Rui. Bom demais. Vereador, infelizmente, nosso tempo vai chegando ao fim. É rápido demais, a gente vai se bater papo, e política a gente fala com gosto, né? Com vontade de conversar bastante. Eu só tenho que agradecer, mas eu gostaria que você deixasse para quem está nos assistindo aqui um recado ou algo mais que você queira falar sobre o seu mandato. O espaço é seu e onde as pessoas podem te encontrar. Deixe as redes sociais aí para que elas possam buscar conhecer um pouco mais o mandato do vereador Bruno Diniz. Coisa boa. Eu fiquei extremamente feliz com o convite, me coloco, né, já me autoconvidando para retornar a esse programa. Nós temos um gabinete na Câmara Municipal de Goiânia, que é o gabinete 29, é o gabinete da população. Não é necessário marcar horário para poder falar comigo. É só ir até o gabinete lá na Câmara Municipal. O meu Instagram é Bruno Diniz Machado, né? E estou tentando a cada dia prestar o meu trabalho enquanto funcionário de vocês. Muito obrigado. Bom demais, vereador. Obrigado, irmão. E eu que agradeço. E você tirou palavras da minha boca. Você esperou eu falar, já está feito o convite para sentar aqui novamente e a gente falar, viu? Temos muitos assuntos para poder conversar. Tenho certeza que durante agora essa nova legislatura surgirão muitas pautas importantes e queremos saber o seu ponto de vista. Com certeza, estamos juntos. Obrigado. Então esse foi o ponto de vista do vereador Bruno Diniz. Agradeço vocês pela audiência de sempre. Deixa aqui nos nossos comentários o seu ponto de vista sobre o nosso tema de hoje. Compartilhe esse vídeo também para que as pessoas conheçam um pouco mais dessa intersecção dos poderes na visão do vereador de Goiânia, Bruno Diniz. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e siga as nossas redes sociais. Boletim Goiás em todas as redes sociais. O Instagram do programa Ponto de Vista _PDV e a nossa parceira aqui, a TC Multimídia. Um abraço ao meu produtor, meu amigo, Lucimar Faria, que é o nosso parceiro e nos ajuda a construir esse projeto. E para se manter bem informado, já ia esquecendo de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. A política deve ser a arte de unir as pessoas para o bem comum. Aristóteles. Uma boa noite e até mais.